Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos continuar na frente A e vamos estudar os capacitores. Vamos lá? Então, os capacitores são elementos aí, né, do nosso circuito elétrico que armazenam cargas elétricas. Se eles têm a possibilidade de armazenar cargas elétricas, logo eles conseguem armazenar, então, energia potencial elétrica, né? Eles têm aí, né, o armazenamento de uma quantidade de energia que tem potencial, né, de gerar energia elétrica no nosso sistema, no circuito onde ele está integrado. Os nossos capacitores, eles podem ser de diferentes formatos, né? Eles podem ser esféricos, cilíndricos, planos, e eles sempre são constituídos de dois condutores, que a gente chama de armaduras, e que, ao serem eletrizadas, essas armaduras aí armazenam essas cargas elétricas para o nosso circuito ou o nosso equipamento utilizar as cargas no momento oportuno, né? Então, a gente tem aí cargas elétricas sempre armazenadas, elas têm o mesmo valor, porém sinais contrários, e a gente vai ver na estrutura de um capacitor como é que essas cargas são então armazenadas. Quando a gente pensa aí, né, num circuito elétrico, esses dispositivos, né, são os nossos capacitores. Aqui a gente tem a imagem de capacitores comerciais, né? Eles estão identificados pelo seu valor aí de capacitância em microfarad. Nós temos aí o maior deles com 2.200 microfarad, o outro de 1.000, né, o do meio, e o menorzinho aí de 470 microfarad, e a gente vai ver essa unidade de medida já já. Aqui tem outros capacitores, né, mostrando aí a diversidade de tamanhos que nós temos de capacitores, e nós temos aí cada tipo de circuito, né, depende de um tipo de capacitor que pode ser utilizado, né, então a gente tem a escolha do capacitor de acordo com a quantidade de carga que a gente quer que ele gere no nosso circuito. Muitas vezes é o capacitor que dá a partida aí, né, joga aí no nosso circuito essas cargas que foram armazenadas e coloca o circuito em funcionamento. Aqui tem mais uma imagem, né, de um capacitor cilíndrico, e a gente vai discutir aí então o que torna um dispositivo um capacitor. Vocês vão perceber que nós temos uma estrutura que sempre tem a parte condutora, né, que é a parte metálica. No caso dessa figura, nós temos aí as folhas metálicas, e os capacitores são sempre as suas placas metálicas, né, as placas de sua armadura, são sempre separadas por materiais isolantes ou dielétricos, né? Não se esqueça que a palavra dielétrica significa isolante também, né? E a gente tem essa organização, esse conjunto aí, né? Organizado a partir, então, de armaduras metálicas, de materiais aí que são condutores, né? E separadas por uma placa dielétrica ou por materiais dielétricos que são isolantes. Então, aqui a gente tem o capacitor plano. Quando a gente olha aí para esse capacitor plano, ele tem aí nessas duas placas metálicas, que são as placas A e B. Esse capacitor ele está ligado a uma pilha ali, que é o nosso gerador. Quando a gente tem as placas, né, do nosso capacitor que estão aí eletricamente neutras, a gente fala que o capacitor está descarregado. Conforme a gente liga aí, né, conecta esse capacitor a um gerador, acontece um fluxo organizado de elétrons por conta da presença de corrente elétrica que vem desse gerador. E a gente vai observar aí, né, nesses fios que estão conectados ao nosso capacitor, a geração aí de uma diferença de potencial por conta desse fluxo de elétrons. Então, se a gente pegar, por exemplo, né, nessa armadura I, né, a gente tem inicialmente um potencial nulo, e aí, quando a gente conecta essa placa à nossa pilha, a gente tem os elétrons migrando dessa placa para o terminal positivo da pilha. E aí, a gente vai perceber, né, que retirar elétrons dessa placa A vai fazendo com que ela fique deficiente em elétrons e carregada positivamente. Por conta, né, do fluxo de elétrons que a gente tem, né, elétrons indo lá para o polo positivo da nossa pilha, do nosso gerador, e eu tenho um fio que está conectado também na armadura do lado B, lá né, na nossa placa B. Nós temos elétrons indo até essa armadura B aí, né, tendo esse fluxo de elétrons. A gente gera, então, né,
uma indução ali na placa B de cargas negativas por conta das cargas positivas que foram geradas na nossa placa A. Quando a gente pensa aí, né, que essa placa A está perdendo elétrons, ela vai se eletrizando potencialmente, então o seu potencial elétrico vai aumentando. O mesmo acontece lá na armadura B, né, só que ao contrário. Ela está ali, né, tendo ganho de elétrons, então a gente tem lá uma eletrização negativa, a placa B vai ficar eletricamente carregada negativamente e o potencial, então, vai diminuindo. Lembra sempre que o potencial, quando há aumento de elétrons, né, ali tem uma diminuição de potencial. Se a gente pensar um pouquinho aí, né, nesse equilíbrio, esse processo de equilíbrio aí entre as duas armaduras, a gente vai perceber que quando há diferença desse potencial aí entre essas duas armaduras, a gente então tem a possibilidade, né, de armazenar essas cargas elétricas e carregar essas duas armaduras aí com cargas elétricas. Pensando um pouquinho na DDP, né, na diferença de potencial que nós temos ali, a diferença de potencial entre as armaduras é correspondente à diferença de potencial dos terminais do gerador, uma vez que essas duas armaduras, então, estão ligadas ali no nosso gerador, né? Estão sendo aí alimentadas, né, eletricamente por esse gerador. Toda vez que a gente encontrar aí, né, um capacitor no nosso circuito elétrico, ele vai estar representado por essas duas barras aí, né, indicando as armaduras, né, as suas placas que correspondem às suas armaduras, independente do formato que for o nosso capacitor, ele sempre está representado no nosso circuito dessa maneira. Aí aqui a gente tem, então, a maneira, né, da gente calcular a capacitância ou a capacidade de um capacitor, né? Quando a gente pensa aí na quantidade de carga armazenada em um capacitor, ela é diretamente proporcional, né, à DDP que esse capacitor está submetido. Então, a diferença de potencial que surge ali no nosso capacitor é diretamente proporcional à quantidade de carga. E aí a gente vai definir então, né, como capacidade eletrostática ou capacitância desse capacitor a razão entre a quantidade de cargas que nós temos dividido por essa DDP. Então, a capacitância do nosso capacitor, né, vai ser sempre Q dividido por V, que é a nossa DDP, ou por U, que geralmente a gente usa a letrinha U também como DDP. E a gente pode analisar, né, a capacidade desse capacitor aí por essa relação, quantidade de carga dividida aí pela DDP. A quantidade de carga, ela é medida em Coulomb. E a nossa DDP, ela é medida em volts. E Coulomb por volts, no Sistema Internacional de Medidas, gera a nossa unidade de medida conhecida como Farad. Então, quando a gente fala de um farad, aí a gente está falando de uma unidade de medida, né, para capacidade eletrostática ou para capacitância aí do nosso capacitor. E a gente vai medir aí em farad, ou, né, em submúltiplos aí, né, do farad. A energia potencial elétrica, ela pode ser calculada, né, num capacitor a partir da análise desse gráfico aqui de carga por DDP. Quando nós temos um gráfico de carga por DDP, a área desse gráfico vai nos dar, então, essa energia elétrica, essa energia potencial elétrica lá no capacitor. Como é que nós vamos analisar, então, esse gráfico? Ó, se a área dele nos fornece essa energia, então, para este gráfico, a energia potencial elétrica vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, vai ser nossa carga vezes a DDP dividido por 2. Lembrando lá, né, que a carga do nosso capacitor é a sua capacitância vezes a DDP, eu vou substituir, então, na nossa fórmula ali da energia, né, na nossa área, esse Q pela relação que ele representa. Então, nós chegamos nessa relação de energia potencial elétrica para o capacitor, onde essa energia, né, vai ser a capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2. Como é uma forma de energia, a nossa medida aqui, nossa unidade de medida está em joules, né? É uma medida aí relacionada com o potencial elétrico deste capacitor. Então, sempre medidas de energia estarão em joule. E aí a gente vai analisar
como é que as dimensões do nosso capacitor interferem no seu cálculo de capacitância. Nós temos aqui uma análise para o capacitor plano, e nós vamos então atribuir, né, a esse capacitor plano quais são as grandezas do capacitor que interferem na sua medida, então, de capacitância ou de capacidade elétrica. Quando a gente observa esse capacitor plano, né, então ele está ali com as suas duas placas metálicas, né, que são materiais condutores, e nós temos este capacitor separado por um material isolante, que é o material dielétrico. A capacitância de um capacitor plano, ela depende, né, da constante dielétrica do meio ali que separa, né, esse material dielétrico ali que separa as nossas armaduras. Se for o vácuo, a gente vai usar aí 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Depende da área das nossas placas, né, das armaduras, da área de armadura que nós temos e da distância que essas placas estão entre si. Aqui tem uma imagem, né, que dá para a gente ver as placas aí do nosso capacitor, a diferença de potencial que existe entre os dois ali, né, entre as duas placas, por conta da DDP que é fornecida a esse capacitor. E nós temos também na parte B aqui uma vista lateral, pensando aí no campo elétrico que é gerado pelas duas placas condutoras. Aí nós vamos finalizar o nosso estudo de capacitores antes de ver os exercícios, pensando um pouquinho na associação de capacitores. Quando nós temos uma associação em série, a gente pode perceber, né, que ao estar conectados ali, né, os nossos capacitores um ao lado do outro, um seguida do outro, nós temos então uma associação em série, em fila, né? E a gente percebe que o capacitor 1 ali está ligado, né, ao terminal da pilha e o capacitor 3 também está ligado ao terminal da pilha. Nós temos aí, né, o capacitor 1, ele fica eletrizado positivamente e induz uma separação de cargas no fio que liga ao capacitor 2 ali, por isso que eu gero, né, uma carga ali também no nosso capacitor 2. E a gente vai ter aí, né, atraindo os elétrons para a armadura, né, do capacitor 2, né, se eu puxo elétrons do capacitor 2, eu vou gerar na sua placa ali, né, uma atração por elétrons, por deficiência de elétrons, e também vou carregar da mesma forma que o capacitor 1 está sendo carregado pela presença da pilha, eu vou fazer isso no capacitor 2. Quando a gente olha por sua vez, né, o capacitor 3, a gente tem ali, né, o capacitor 2 interferindo na separação de cargas do capacitor 3. Então, também, né, há aí separação de cargas entre eles e a geração de cargas. Quando a gente olha aí, né, para uma associação em série, esse fato, né, de ir gerando as cargas, as separações de cargas ali e em cada armadura, em cada placa, e gerando cargas de sinais diferentes, a gente percebe que todos os nossos capacitores ali vão sendo carregados com a mesma carga elétrica. E aí a gente percebe, né, que a carga elétrica da associação é a somatória de todas as cargas que foram geradas ali, e a gente vai conseguir então estabelecer a fórmula para nossa associação, né? Pensando um pouquinho nessa diferença de potencial que acontece entre os nossos capacitores e qual vai ser então a nossa expressão para o capacitor em série. Se a gente pensar aí que a diferença de potencial, né, do nosso esquema é a somatória de cada diferença de potencial que acontece aqui nos nossos capacitores. Então, a nossa DDP total aqui, né, vai ser a carga total dividida pela capacitância aí da associação em série. E isso vai ser igual a DDP do nosso capacitor 1, mais a DDP do capacitor 2, mais a DDP do capacitor 3. Como nós temos aqui, né, para DDP, a carga dividida pela capacitância, sabendo que as cargas elétricas, né, são iguais pela associação estar em série, a nossa expressão vai ficar, né, a capacitância equivalente para a associação em série é a somatória do inverso aí das capacitâncias que nós temos. Então, 1 sobre a capacitância equivalente em série vai ser igual a 1 sobre a capacitância 1, mais 1 sobre a capacitância 2, mais 1 sobre a capacitância 3.
E aqui, né, pensando aí nessa associação em série, nós podemos, quando tivermos, né, dois capacitores aí associados em série, a gente pode usar a regrinha do produto pela soma, assim como a gente fazia lá com os resistores, mas não se esqueça que lá para os resistores, esse tipo de associação, onde é a grandeza, né, a resistência no caso, é a soma do inverso, é para os resistores em paralelo. Tomem cuidado aqui, tá? Que por conta das cargas elétricas serem iguais, mas da gente ter diferentes DDPs ao longo aí, né, se a gente pegar ao longo dos 3 ou mais capacitores que nós temos, né, tô falando 3 por conta da figura, como a DDP total é a somatória dessas três, a gente vai ter aí a capacitância equivalente como a somatória dos inversos aí das capacitâncias, ok? Só toma cuidado com essas características do capacitor. Mas a gente pode usar, se nós tivermos dois capacitores associados em série, a mesma regrinha lá dos resistores, que é o produto pela soma. Na associação em paralelo, por sua vez, o que nós temos de igual aí nas grandezas, né, é a DDP. É a mesma diferença de potencial, porque os terminais são os mesmos para qualquer um dos capacitores associados em paralelo. Como nós temos diferentes capacitâncias e mesma DDP, as cargas elétricas são diferentes neste caso. Então, nós vamos ter aí, né, como a carga total do nosso sistema, né, de associações de capacitores em paralelo, como a somatória de cada carga, né, referente aí às cargas de cada capacitor. E como capacitância equivalente, a somatória direta das capacitâncias de cada capacitor que está associado em paralelo. Se a gente observar aqui, né, que a nossa capacitância equivalente em paralelo vezes, se eu substituir, né, pela DDP, como a carga total vai ser a carga 1 mais a carga 2, no caso desse esquema da figura, que nós só temos dois capacitores. Se a gente colocar aí, né, que é a capacitância 1 vezes a DDP, mais a capacitância 2 vezes a DDP também, ó, colocando a DDP em evidência, a gente corta e a gente chega nessa relação de soma direta entre as capacitâncias para a capacitância equivalente do nosso capacitor associado, né, da nossa associação de capacitores em paralelo. Nós vamos treinar tanto a associação em série quanto em paralelo nos nossos exercícios de sala e também nos exercícios de tarefa, mas o que é muito importante a gente destacar, na associação em série, as cargas são sempre iguais, independente da quantidade de capacitores associados, mas a DDP muda a cada capacitor. Na associação em paralelo, a DDP é igual, mas as cargas mudam a cada capacitor, ok? Então, nós vamos fazer agora os exercícios da aula e em cada exercício a gente vai discutir, né, os nossos principais conceitos aí de capacitores. Então, no primeiro exercício, é um exercício do Enem, tem um texto bastante expressivo aqui, né? Um texto longo, mas uma dica, sempre leia o descritor aqui da pergunta, por quê? Nele, a gente já consegue perceber qual parte do texto a gente vai utilizar. Ele fala assim, ó, o elemento de armazenamento de carga análogo ao exposto no segundo sistema. Então, ele quer que a gente diga aí, né, um elemento que está sendo expresso aqui, né? Um elemento análogo a esse, e um exemplo, uma aplicação no dia a dia. Então, ele fala assim, ó, no segundo sistema, uma camada que armazena carga elétrica é colocada no painel de vidro do monitor, ele está falando da tela touchscreen, e aí ele vai falar de uma parte ali da tela, né, onde a gente tem duas placas que são separadas aí, né, por um material isolante e nessa montagem que ele explica o segundo sistema, só pode ser um capacitor. É claro que nós estamos fazendo exercícios de capacitores, então muito provavelmente não seria outro tipo de dispositivo aqui. Mas uma coisa muito interessante é a descrição que ele faz justamente nessa possibilidade, né, desse dispositivo armazenar cargas elétricas para usar quando conveniente. Uma aplicação também são os flashes aí das máquinas fotográficas. No exercício 2, ele dá um texto, né, sobre a fita adesiva, que quando a gente desenrola ela, acontece uma transferência de cargas negativas da fita para o rolo, conforme ilustrado a seguir, né?
E aí ele fala assim, o campo elétrico criado pela distribuição de cargas é maior que o campo elétrico de ruptura do meio, e ocorre uma descarga elétrica. Foi demonstrado recentemente que essa descarga pode ser utilizada como uma fonte econômica de raio-x. Então, mostrando aí a capacidade de armazenamento de carga, né? Como é que ela pode ser usada. Aí ele fala assim, ó, para um pedaço da fita de área de 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, mantido a uma distância de 2 milímetros do rolo, a quantidade de cargas acumuladas é igual, aí ele dá a expressão de cargas, né, pela capacitância, ó. Q é igual a C vezes V, que é a nossa DDP. Você vê a diferença de potencial entre a fita e o rolo, e C, ele deu a expressão aqui de capacitância quando a gente leva em consideração as dimensões do nosso material. Aqui, ele deu tudo isso e pede o valor para a gente aí, né, dessa diferença de potencial. Ele quer que a gente calcula esse V da fórmula aí, ou o nosso U, que é a diferença de potencial. Então, primeiro, ó, se a gente pegar a expressão de capacitância, que aí, né, tem a ver com a constante dielétrica do meio que foi utilizado ali como isolante, né, vezes a área do material, dividida aí pela distância que essas placas estão. Se a gente observar que essa capacitância aí é a carga dividido pela DDP, a gente consegue relacionar uma fórmula com a outra, onde a capacitância eu vou substituir. Então, a carga dividida pela DDP é igual nossa constante lá de elétrica do meio, né? A área dividido pela distância aqui, que estão essas duas placas. Clicando em cruz, ó, a gente consegue aí isolar a DDP. Vai ficar assim, ó. A área é igual a carga vezes a distância. Agora eu isolo o DDP. Então, para calcular a DDP, a gente pode pegar a carga, multiplicar pela distância, dividir pela constante de elétrica e pela área que ele deu. E aí a gente vai substituir os valores, ó. A carga é 4,5 vezes 10 a menos 9 coulomb. A distância é 2 milímetros, então tem que deixar em metros, é 2 vezes 10 a menos 3. Isso tudo dividido pela constante dielétrica, que é de 9 vezes 10 a menos 12. E a área que ele deu lá, que foi de 5 vezes 10 a menos 4. Fazendo o cálculo todo aqui, né? Essa DDP vai dar 2 vezes 10 a terceira volts, que está lá na nossa letra C. No exercício 3, ele tem aí, né, um circuito onde tem vários capacitores associados e ele pede a carga total. Para a gente ter a carga total desse circuito, nós precisamos da capacitância equivalente. Mas a gente tem várias partes aí do circuito, onde a gente tem associações em série e em paralelo. Então, vamos fazer por partes, ó. Vou fazer primeiro essa partezinha aqui, que está em série. Então, para essa associação em série, vou chamar de CS, a nossa associação em série, tá? CS. Aí, agora ficou melhor. É igual a 1 sobre C, mais 1 sobre C, mais 1 sobre C. Lembra lá da associação em série, né? Então, essa capacitância em série equivalente aqui vai dar 3 sobre C, né? Que vai dar C sobre 3. Aí, aqui, então, tudo isso, né? Vale C sobre 3. Que agora está em paralelo com essa aqui, ó. Vou até fazer outra cor. Está em paralelo com essa aqui. Então, vamos fazer a em paralelo, ó. A em paralelo vai ser a somatória direta. Então, vai ser AC mais C sobre 3. Fazendo aí o MMC, isso aqui vai dar 4C sobre 3. Ele deu o valor de C, mas eu não estou substituindo porque vai ficar mais fácil substituir no final. E, por fim, a nossa 4C sobre 3 aqui que nós achamos, né? Vai estar em série
com essas outras duas aqui. E a gente vai fazer de novo em série, ó. 1 sobre a... em série vai ser igual a 1 sobre C, mais 1 sobre C, mais, já que é o inverso, né, 3 sobre 4C. Fazendo MMC, esse MMC vai dar 4C, né? Então, vai ficar assim, 4C, 4, mais 4, mais 3. Então, aqui, ó, depois invertendo, essa em série, que é a nossa total, vai dar 4C sobre 11. Aí, agora, a gente substitui lá na nossa carga, né? Que é a capacitância vezes a DTP. E acha a carga que ele quer. Então, aqui vai ser 4 vezes C, já vou substituir, que é nosso 11 por 11. E a DDP que ele falou, que era de 10 volts. Não pode esquecer que aqui está em microfarad, esse 11 microfarad. Então, já vou colocar aqui 10 a menos 6, tá? Vezes 10. Então, aqui dá para cortar esse 11 com 11, ó. Vai ficar 4 vezes 10 a quinta, que tá aqui, na letra B. No exercício 4, ele quer a energia. Nós sabemos que numa associação em série, a DDP total é a somatória, né, de todas as DDPs que nós temos no sistema. Então, aqui a nossa DDP vai somar lá a 10 com 15, né, que vai dar 25 volts. E aí, a gente vai utilizar, então, a expressão da energia potencial elétrica, né, lá no capacitor, quando a gente tem a capacitância e a DDP. E aí, eu vou substituir, ó. A capacitância, ele falou que é 2 microfarad, então vai ser 2, não se esqueça de deixar em farad, né? 10 a menos 6, micro é 10 a menos 6, 25 ao quadrado, dividido por 2. Então, aqui vai dar, né? 2 dividido por 2, ele vai dar 1. 25 ao quadrado é 625, vezes 10 a menos 6, e se é energia, tá em joules, que tá aqui na letra A. No exercício 5, nós teremos aí, então, né, dois condensadores, C1 e C2, né, que são capacitores, né, condensador e capacitor são sinônimos. E ele fala aí que a placa do condensador 1 ou do capacitor 1 é 2 vezes a do capacitor 2. Então, a gente pode falar que a capacitância do 1 é o dobro, né, da capacitância do 2, uma vez que é 2 vezes a capacitância do 2, né, que por conta da área das placas ser proporcional a essa capacitância, como a gente já viu. Aí ele quer que a gente calcule a carga de C2 depois que eles forem ligados em paralelo. Então, vamos lá, né? Uma ligação em paralelo, ó, capacitância equivalente vai ser a somatória, então vai ser C1 mais C2. Como C1 é 2 vezes C2, então aqui vai ser 3 C2, na associação em paralelo. Se a gente pensar que a carga total vai ser aí, né, a nossa capacitância equivalente vezes a DDP, nós vamos, então, substituir aqui para achar esse valor de DDP. Por quê? Porque a DDP numa associação em paralelo é igual para ambos os nossos capacitores. Aí a gente acha a carga do capacitor 2. Então, a carga total no momento da associação é a somatória das cargas, e ele falou que as cargas eram Q, né, da mesma carga. Então, vai dar 2Q. Então, vou substituir aqui, ó, 2Q, e aqui 3C2, né? Vezes 1. Vou mandar 3C2 para o outro lado para ficar só com a DDP, para isolar a DDP. Vai ficar 2Q dividido aí por 3C2. E aí, esse é o nosso valor de DDP, né? Que depende da carga e da capacitância 2. E agora, para achar a carga lá do capacitor 2, a gente vai na expressão dele, ó. A carga lá no capacitor 2 é igual a capacitância de 2 vezes a DDP. Eu vou substituir, ó, a DDP que nós achamos. Vai ficar capacitância 2, 2Q, dividido por 3C2.
Vem aqui no cantinho. C2 corta com C2, ó. Então, a carga lá no nosso capacitor 2, né, ou no nosso condensador 2, é 2/3 da carga inicial lá, quando ele está associado, quando ele é colocado em paralelo com esse capacitor 1. Então, está aqui na letra D de dado. Pessoal, na aula de hoje nós estudamos os capacitores e a importância desses equipamentos no circuito elétrico, né, no momento de armazenar cargas elétricas e utilizar em períodos oportunos. Os conceitos teóricos dessa aula estão lá nas páginas de 28 a 35 e eu vou deixar os exercícios de 1 a 9 das páginas 36 e 37 como tarefa. Notem que o exercício 5 é o exercício da Unicamp que eu fiz aqui nos exercícios de aula. Então, uma dica: tente fazer o exercício e se você não conseguir fazer o exercício 5 sozinho, retome a aula teórica, a explicação e a gente vai fazendo as nossas correções, né, nas próximas aulas. Beijos, bons estudos e até a próxima. E aqui eu vou deixar uma mensagem bem carinhosa para que em todos os dias, né, você tenha fé e esperança de que tudo se resolverá e acontecerá da melhor maneira possível. Um beijo, se cuidem e até!